Eu falo com você hoje sobre uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus e o entendimento, a revelação de quem é o nosso Pai vai fazer total diferença na maneira como nós nos posicionamos na nossa sociedade. Uma nova identidade não diz respeito à sua estética, não diz respeito à sua aparência, porque vamos concordar que algumas pessoas mexem tanto na estética que praticamente nascem novamente, sim ou não? Então eu não estou falando de uma nova identidade que você conquista com botox, estou falando de uma nova identidade por consciência. E todos nós temos uma angústia dentro de nós. Todo ser humano carrega consigo uma angústia, a angústia do ser. O ser humano ele é capaz de fazer perguntas que somente Deus pode nos responder. A filosofia, durante toda a história, sempre tentou responder as 3 perguntas que perseguem todo ser humano: quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Todas essas perguntas nos perseguem durante a nossa vida. Quantos aqui já pararam para pensar: quem eu sou? Da onde que eu vim? Quando eu morrer, para onde eu vou? Se você já esteve num velório, provavelmente você refletiu sobre a sua vida. O velório ali parece que é o momento onde nós trazemos a consciência de que a vida ela é tão curta, ela é tão passageira, ela realmente é um sopro. Por isso que é importante nós buscarmos um entendimento claro do que a Bíblia diz. Não é aquilo que o mundo diz, não é aquilo que o seu passado diz, não é aquilo que talvez a rejeição que você viveu diz, mas aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E essas perguntas, elas moldaram culturas, impérios, sistemas éticos inteiros durante a história. O ser humano, ele sempre soube o que perguntar. O problema é que o ser humano, ele busca a resposta dessas perguntas em lugares que não podem saciar a sua sede. Por exemplo, a filosofia vai dizer, Sócrates, ele vai dizer que ele tem um conceito que é conhecido como conheça-te a ti mesmo. Ele diz que para o ser humano encontrar a verdadeira felicidade, ele precisa olhar para dentro de si. O que não é totalmente mentira, porque todos nós precisamos fazer uma análise de quem nós somos, sim ou não? Nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós, encontrar aquilo que precisa de mudança, mas é limitado, porque uma vez que nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que o ser humano não pode se salvar. Nós somos frágeis. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle do amanhã. Hoje você está aqui e você não sabe o que pode acontecer essa semana. Você não sabe o que pode acontecer daqui a um mês. Então não adianta apenas olhar para dentro de si. O ser humano, ao olhar para dentro de si, ele percebe que ele precisa de um Salvador. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, a filosofia vai tentando responder. Aí vem Platão, e Platão ele traz uma ideia de que nós somos uma alma presa em um corpo. A filosofia de Platão, ela vai dizer que existe uma ordem maior que rege o mundo. Existe sim uma ordem espiritual que rege o mundo, mas essa ordem espiritual, ela não se relaciona com a criação. Ela não ama, ela não escolhe, ela não adota, ela não tem aliança. E aqui nós vemos que Platão também falha, porque a Bíblia diz que antes de nós sermos formados no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. Vocês estão comigo, sim ou não? A filosofia moderna, Jean-Paul Sartre, ele vai dizer que nós somos, que a existência, ela precede a essência, ou seja, nós somos uma alma que vai vagando até o momento da morte, que não existe um propósito, que nós apenas existimos e esperamos a morte. Não temos uma identidade, não nascemos com propósito algum, somos como almas vagando, esperando a morte. E aqui ele também falha miseravelmente. Todos os filósofos, todos os pensadores tentaram responder quem nós somos, de onde nós viemos, mas eles não conseguiram, eles falham. E a Bíblia, ela vai romper com todas essas perguntas, porque na Bíblia nós sabemos que nós temos uma paternidade. Não o pai que nos criou, não o ventre que nos gerou, mas como a Bíblia diz, antes de nós estarmos no ventre das nossas mães, existiu uma palavra de ordem dos céus em direção a nós. Nós somos filhos de Deus.
De onde nós viemos? Do coração e da intenção de um Criador perfeito. Nós abrimos a Bíblia e logo em Gênesis nós vemos Deus criando todas as coisas. Ele cria tudo, Ele dá uma ordem. Mas quando Ele vai criar um homem, a Bíblia diz que Ele não dá uma ordem, Ele faz um convite. Ele chama o Filho, Ele chama o Espírito Santo, e ali Ele forma o ser humano, e Ele diz: será a minha imagem e semelhança. Para onde nós vamos, nós temos um destino. Nós sabemos que nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Ninguém que está aqui vai para o céu. Climão, hein, pastor? Nós vamos voltar para o céu. O céu é a nossa origem. O céu é o lugar onde o Senhor primeiro nos escolheu. E a filosofia passou séculos fazendo as perguntas certas, mas só o Evangelho trouxe a resposta completa. Aleluia, aleluia. Nós somos seres únicos. Você é um ser único. Não existe ninguém em bilhões de pessoas que tem a mesma identidade que a sua. Você pode se parecer com alguém, mas ninguém tem a sua identidade. Cristo, Ele nos marcou de uma maneira que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Essa é a profundidade da nossa origem. Eu dei uma pesquisada e a ciência, ela estima que existem entre 8 a 9 milhões de espécies. Tem alguém que gosta de biologia, de ciência? Tem alguém que gosta desses documentários de animais e espécies? Eu acho muito legal. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu coloco algo ali, na Netflix para ver sobre isso. E até hoje, catalogado, existem 2 milhões oficialmente de espécies catalogadas, entre animais, plantas, fungos, bactérias, micro-organismos, mas apenas uma espécie humana, que a ciência vai chamar de Homo sapiens. E o que isso significa, meus irmãos? Que entre milhões de espécies, por mais que você ame o seu pet, por mais que você ame, e tem gente que fala assim: eu amo mais o meu cachorro do que aquela pessoa lá, né? O cachorro, ele é, claro, né? Você já viu o cachorro retrucando? Às vezes o cachorro está te olhando, está te aguentando, mas ele não sabe falar. É claro que você ama mais o teu pet. Somente uma espécie é capaz de ter consciência do bem e do mal, de questionar a sua própria existência, de produzir cultura, ciência, arte, fé, de refletir sobre o eterno e de relacionar conscientemente com um Deus Criador. Hoje nós estamos aqui e nós nos conectamos com essa presença. Você vem para cá e você sente, é como se nós sentíssemos o abraço de Deus. Entre milhões de espécies, só uma pergunta por que existe e para onde vai. Animais vivem por instintos, o ser humano não. Embora nós temos instintos, nós vivemos por propósito. Embora nós temos instintos, nós vivemos por moral, por espiritualidade, por consciência. Nós somos os únicos capazes de raciocinar e perceber as nossas emoções. Vocês estão comigo? A única espécie que Deus presenteou. Haja vista que você não vai na casa de alguém e você vê um cachorro meio tristinho e você pergunta para o dono: o que aconteceu com o cachorro? E ela vai falar assim: ele está triste porque o salsicha da pracinha falou mal dele. Você não vai ver, por exemplo, você está atarefada em casa com a louça cheia de pia, né, para lavar, e você não vai ver teu com a louça, com a pia cheia de louça para lavar. Muito obrigado, vocês estão prestando atenção, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Você não vai ver uma pia cheia de louça para lavar e o seu gato olhar para você e falar assim: fica tranquilo, fica tranquila, está comigo. Inclusive eu li uma frase que dizia assim: não confie em quem gosta de gato. É verdade isso, irmão? É verdade? Fala assim: não confia muito em quem gosta de gato, é verdade ou não? Tem mãe de gato aqui? Cadê as mães e o pai de gato? Tem mãe de gato aqui, ó. Vamos fazer o culto da libertação da mãe de gato, amém? Estou brincando. Então, isso é extremamente importante. Nós entendermos que Deus, Ele nos presenteou, que Ele colocou sobre nós uma habilidade extraordinária. E ao longo da história nós vemos o diabo trabalhando pesado para quebrar a nossa identidade. Nós vemos como o diabo, ele investe
contra quem nós somos. Ele investe pesado desde o princípio da história. E por que vocês acham que o diabo ele investe tanto para confundir a identidade da nossa geração? Porque se ele fizer um ser humano acreditar que ele é um animal, ou que ele é uma árvore, ou que ele nasceu dentro de um corpo com uma identidade errada, ele quebra a consciência, ele quebra o propósito, ele quebra a moral e ele quebra a espiritualidade. Afinal de contas, você já viu um animal, uma planta, um fungos com uma lei moral dentro do coração, se arrependendo? Você já viu o cachorro chegar na sua grama e perguntar se ele pode fazer o número 2? Ele só vai ir? Não tem consciência. E se o diabo nos fizer acreditar que nós somos uma planta, que nós somos um animal, e hoje nós estamos vivendo os piores dias da nossa sociedade. Existem pessoas que não acreditam mais na identidade que nasceram. Não, eu sou um cachorro. Quantos já viram isso? Eu sou um cachorro, e tem pessoas que andam com coleira. Nós estamos vivendo, como a Bíblia diz, os dias de Noé. Pessoas que eu vi esses dias, essa semana eu vi um homem de 35 anos que acredita que é um bebezão. Alguém viu isso? Alguém já viu isso? A mulher dando chupeta para ele, colocando ele para dormir, dando papinha, porque ele não quer assumir. E nós não podemos ser crentes bebezão, amém? Amém? Que toda hora quer leitinho, toda hora quer aqui, ó, carinho, toda hora quer... Não, meu irmão, Deus está nos chamando para um tempo de posicionamento, assumir a nossa identidade, porque o reino de Deus está chegando, e isso é muito importante. Preste atenção, se a sua identidade não estiver firmada em Cristo, a cultura vai moldar a identidade dos seus filhos. Não pense que os seus filhos não estão crescendo, e eles não terão dúvidas sobre a identidade deles. Por isso que nós precisamos nos posicionar como nunca, senão a cultura deste século vai moldar a nossa identidade, o governo vai tentar moldar a nossa identidade, movimentos políticos, militantes vão tentar moldar a nossa identidade, a identidade dos seus filhos. Eles vão para a universidade, eles vão para a escola, e lá vão ensinar para ele que aquela identidade que ele tem não é a certa, que está tudo bem viver pelos sentimentos, está tudo bem viver pela vontade. Uma das coisas que o ser humano tem é um instinto animal. Se nós não tivéssemos uma lei moral dentro do nosso coração, seria uma verdadeira barbárie. E o mundo está cada vez mais indo para esse lugar, e nós como igreja, como cristãos, nós não podemos ter dúvidas sobre a nossa identidade. Qual que é o problema? Quando eu não entendo a minha identidade, eu desperdiço o meu tempo tentando ser alguém que Deus nunca me chamou para ser. Na linguagem dos jovens, eu visto uma skin que não é a minha. Estou perdendo meu tempo dentro de um lugar que Deus nunca me chamou, numa identidade que Deus nunca me chamou para ser. Se você olhar muito bem para trás, você vai lembrar que na escola, muitas vezes, você mudou a sua identidade para pertencer. Porque o ser humano, ele busca pertencimento, ele precisa pertencer a algo. Talvez você deixou o teu cabelo crescer, talvez você virou emo, né? Quem é de 90 que lembra do emo. Mas a gente tem aqui de 80, cabelão, black power. Foram tantas culturas, modas, durante a história, moldando a nossa identidade, fazendo com que a nossa identidade seja distorcida. Quanto mais tempo você perde numa identidade que Deus não te chamou, mais tempo você perde de viver o seu propósito. E tempo é o atributo mais poderoso que existe. Dinheiro você recupera, mas tempo você não recupera. Quantos pais eu não converso hoje, e eles falam para mim: aproveita teu filho, cara, porque eu não tive a oportunidade de aproveitar. O tempo não volta, ele passa. Ah, que saudade quando meu filho era do tamanho do Leozinho. Aproveita, porque o tempo passa muito rápido. Quando você menos perceber, eu me arrependo, eu queria ter voltado atrás. O tempo passa, e nós precisamos viver a nossa identidade. O mundo diz que existem 3 eus: quem eu digo que eu sou, quem dizem que eu sou, e quem eu acho que realmente sou. Mas qual que é o problema? A resposta dessas perguntas, elas vêm com muitas influências. Por quê? Você pode ter uma percepção errada de si mesmo. Quem você diz que é? Você pode dizer quem você é a partir de uma ferida do passado.
Não, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu sofria um certo tipo de abuso e hoje eu tenho essa identidade. Não, porque quando eu era, na minha adolescência, na minha infância, eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, e agora a sua identidade, ela está distorcida. Nós não somos capazes de falar sobre nós mesmos, nem de responder quem nós somos, a não ser olhando para a palavra, porque um dia você acorda bem e está se achando um máximo, outro dia você acorda mal e está se achando um lixo. Quantos já se sentiram assim? É a angústia do ser, é a angústia. Meu Deus, a minha vida não vai para frente, meu Deus, nada acontece na minha vida, meu Deus, Senhor, eu sou, olha, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Todo mundo já teve esse diálogo interno, porque nós falamos a partir das nossas emoções, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o reino de Deus, ele eleva a questão. Não é sobre quem eu digo que eu sou, não é sobre o que dizem sobre mim, e nem muito menos sobre o que eu acho sobre mim, mas é aquilo que a Bíblia diz sobre mim. Deus é o único que pode falar sobre você sem filtro algum, porque Ele é imutável, Ele é verdadeiro, Ele é eterno, Ele não está baseado em desempenho ou nas nossas obras, porque o mundo vai te julgar por aquilo que você faz. Você é respeitado em algumas mesas pelo título que você carrega, e hoje eu quero despir os nossos títulos aqui. Eu quero despir os nossos títulos, eu quero que nós possamos olhar para a Bíblia e entender que o nosso corpo, ele foi criado do pó, mas o nosso espírito foi soprado pelo próprio Deus. Pastor, como eu consigo ter um entendimento claro da minha identidade? Quando você começa a se aprofundar no conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a minha origem. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho uma percepção clara da minha identidade. Um Deus pequeno gera uma vida pequena. Repita isso comigo: um Deus pequeno gera uma vida pequena. Um Deus reduzido gera uma fé frágil. Vamos lá? Um Deus reduzido gera uma fé frágil. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aprofundo em Deus, mais eu tenho clareza da minha origem, mais eu sei quem eu sou. E aí você entra num lugar que as pessoas podem te chamar do que elas quiserem, podem falar o que for, mas você sabe quem você verdadeiramente é. Existem inúmeros textos bíblicos que trazem luz para nós sobre a nossa verdadeira identidade. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Irmão, você lembra o prego que você era? Você lembra quem você era? É impossível você ter uma experiência com o Espírito Santo e se manter da mesma forma. Não, olha, todos nós estamos, obviamente, lutando contra muita coisa, e nós vamos morrer lutando, mas algo melhorou, sim ou não? Olha, eu era muito impulsivo, olha, eu era muito violento, olha, no trânsito, se olhassem para mim, eu já descia para ir para porrada, cara, eu era violento. Não tem homem aqui assim, né? Imagina que não. Não tem mulher que fala assim: eu não levo desaforo para casa não. Se falar, mas remédio para o louco é o louco e meio. Quer ver? O Espírito Santo vai nos moldando, vai mudando o nosso interior, Ele vai nos acalmando. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é humilde, Ele é manso, e Ele vai, Ele vai entrando, e aí você vai ficando menos ofendido. E, meu amigo, quanto menos ofendido você ficar, melhor. Porque as circunstâncias, as pessoas vão tentar te ofender. E quem não consegue te ofender, fica mais louco ainda. Porque você tem a sua identidade firmada. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos de Deus, por meio qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Papai. Você tem um pai. Jeremias 1,5 diz que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. A Bíblia, ela não começa perguntando quem nós somos.
ou quem nós sentimos que somos. Ela começa afirmando a quem nós pertencemos. E nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Deus. Existem 3 mentiras que o diabo vai tentar fazer você acreditar durante a sua vida. Enquanto eu estiver falando, eu tenho certeza que muita coisa você pode se identificar. Porque a cultura, ela vai te levando para esse lugar. Por exemplo, a primeira mentira que o diabo vai fazer você acreditar é que eu sou o que eu faço. Eu sou aquilo que eu faço. E por que o diabo, ele consegue trazer essa consciência no coração de muitas pessoas? Porque isso vai reduzir o nosso valor. Hoje você está fazendo uma função, daqui 10 anos, quem pode garantir que você vai estar nessa mesma função? Eu não sei se você já... Existe uma pesquisa que diz que pessoas que trabalham por muitos anos numa empresa só, elas têm uma tendência muito maior de terem depressão quando saem dessa empresa, porque elas passaram a ser aquilo que elas faziam. Meu Deus, eu não sei mais aquilo que eu sou. Eu trabalhei nessa área durante tantos anos, que agora eu estou perdido. Eu não sei mais o que fazer. Eu perdi a minha identidade. E a vida é cíclica. Hoje você está fazendo algo, amanhã você está fazendo qualquer outra coisa, mas a nossa identidade, ela não tem prazo de validade. A nossa identidade, ela é eterna em Cristo Jesus. Mas quando você entra nessa mentira, e isso para nós que somos imigrantes, para nós que deixamos o Brasil, é muito forte, é muito latente. Você no Brasil fazia algo, e aí você chega aqui, você se depara com uma nova realidade, com novos desafios, e você sempre fala assim: meu Deus, mas lá no Brasil eu era, mas lá no Brasil eu era isso, eu era aquilo. Como que eu vou fazer isso? Porque você não consegue separar a função de quem você é. Você não consegue separar isso. Aquilo que nós estamos fazendo hoje, a Bíblia nos ensina a fazer com justiça, com amor, com dignidade, com honra. Tudo que nós fazemos precisa ser para a glória de Deus. Se você pinta uma parede, pinte para a glória de Deus. Se você vai limpar um chão, limpe para a glória de Deus. Faça tudo o que você está fazendo hoje para a glória de Deus, mas você não é o que você está fazendo. Eu estou pastor, eu sou filho. Você está carpinteiro, você é filho. Eu estou médico, você é filho. E o que acontece? Segregação, separação. Os títulos nos separam, sim ou não? Os títulos colocam uma distância gigantesca entre nós. Mas nós somos todos filhos diante de Deus. O Senhor não vai te chamar por aquilo que você faz, ou por aquilo que você fez. Ele vai te chamar pelo teu nome. Outra mentira que o diabo vai dizer é que eu sou o que eu tenho. E aqui nós precisamos falar sobre esse ponto com muita clareza, porque existem pessoas que medem o seu valor por aquilo que elas têm. E infelizmente isso acontece muito na nossa cultura brasileira. É a pessoa ganhar um pouquinho mais de dinheiro, irmão, que ela já começa a ficar arrogante. É a pessoa tá ganhando um pouquinho, mas comprou uma caminhonete. Eu acho lindo, né? A gente compra uns carrão aqui que vem com 60 meses de parcela junto, né? Eu já falei sobre isso aqui, né? Deus me deu, mas quem pôs as parcelas foi o diabo. Eu sou o que eu tenho. E você vê as pessoas buscando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Não existe problema em você ter, só que o que você tem não pode moldar a sua identidade. Pessoas que ganham um pouquinho de seguidores no Instagram, já acham que vão ser paradas no aeroporto. Não, qualquer momento, alguém vai pedir para tirar foto comigo. Já começa a ser snob. E eu não vou nem falar de quem compra seguidores. Qual que é o motivo por trás de comprar seguidores? Para mostrar que eu sou. Identidade quebrada. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Aqui no Canadá você tem um documento. Eu já vi pessoas aqui que eram ilegais pegarem o documento e começarem a pisar em quem está ilegal.
Eu já vi da carteirada, mas eu tenho cartão, você não tem. Isso no trabalho, quando não ameaçam de denúncia. Nós não carregamos esse espírito. Nós não carregamos esse espírito. O problema é que você pensa, quanto mais eu tenho, mais eu sou abençoado. E aí se eu não tenho, eu sou amaldiçoado, não é possível. Essa lógica, ela é totalmente errada. Ela não faz sentido no Evangelho. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é o problema, mas o amor ao dinheiro. Se o dinheiro te tem, ele é o seu Deus. Se o dinheiro te domina, ele é o seu Deus. E por último, ele vai dizer que você é aquilo que dizem que você é. Meu irmão, imagina você parar para se preocupar com o que estão falando de você. Imagina você parar a sua vida por conta de hater. Eu vi um vídeo essa semana, achei engraçado. Um hater olhando no teu Instagram assim, ó. E eles estão lá, tá? Perde nada, tá vendo tudo. Agora você não pode moldar a sua identidade de acordo com o que as pessoas dizem que você é. Senão você não vai viver. Senão você não vai avançar. Preste atenção nisso. Quem se mantém de pé por elogios no dia da crítica vai cair. Quem se mantém de pé por aplausos no dia que te criticarem, você vai ficar doente. Tem gente que se preocupa demais com o que estão falando ao seu respeito. Não vale a pena. Não vale a pena andar com a opinião dos outros na sua perna, como uma corrente te prendendo. Não seja você. Não seja você aquele que tenha que pedir perdão, mas seja você aquele que perdoa. Seja você aquele que libera. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Eu quero ler um texto tão poderoso e eu quero extrair 6 verdades que a Bíblia diz que nós somos. Efésios 1, do 1 ao 10. Eu quero que você acompanhe com muita atenção aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. Eu li esse texto essa semana e eu chorava, porque se não fosse Deus, aonde nós estaríamos? Da onde o Senhor nos tirou? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Aleluia! Aleluia! Esse texto vai dizer 6 verdades sobre nós. Primeiro, eu sou abençoado. Diga isso, eu sou abençoado. Vamos, diga mais alto, eu sou abençoado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Posso falar algo para você? Para o seu entendimento, você não vem para a igreja para ser abençoado. Você vem para a igreja já abençoado. Você não vem na igreja para buscar uma bênção. Se você tem esse entendimento, não, eu preciso ir lá buscar minha bênção. Meu amigo, minha amiga, aqui não é um mercado da fé.
não tem um relacionamento com Deus à base da troca. Não, eu vou lá fazer o meu santinho porque vai dar certo. Eu vou fazer a minha sortinha lá e eu sei que vai dar certo. Você já é abençoado. Isso não é sobre a sua circunstância, é sobre a posição que Deus te colocou no reino de Deus. Nós vivemos uma geração que entende bênção por dinheiro, entende bênção por status, entende bênçãos por portas abertas. E o que acontece? Tem muita gente chamando maldição de bênção. Tem muita gente dizendo assim: cara, eu estou muito abençoado, mas a família está na UTI, o casamento está na UTI. Não, olha, minha conta está bombando. Mas e o relacionamento com o filho, como é que está? Ele tem prazer de passar tempo com você? E o relacionamento com a esposa, como é que está? Está tratando ela bem? Tem tempo para ouvir o que ela tem para falar? Ou é só troca de acusação? É só troca farpa? Como é que está? Você é abençoado. Você é abençoada. A Bíblia está nos dizendo, nós somos abençoados. Faça uma reflexão, meus amigos. Deus não está nos devendo nada. Porque é preciso entender isso, porque a gente corre o risco de andar como se Deus estivesse nos devendo alguma coisa. Sabe qual era o nosso destino antes de Cristo? O inferno. Nós estávamos condenados à morte. A Bíblia diz que Ele enviou o Seu Filho para sofrer por nós, em amor a nós. Nós estamos na vantagem. Nós temos a bênção da eternidade. Cristo nos garantiu uma bênção que transcende a dor, que transcende a frustração, que transcende as perdas. Porque por mais que nós não somos isentos de passar pelo sofrimento, mas nós somos abençoados. O que fazia Paulo, Pedro, Timóteo, Estevão? O que esses caras viram? Que eles não temiam a morte. O que eles viam? Que eles ansiavam: vocês vão me matar? Então acelera o processo, porque hoje ainda eu encontro com o meu Pai. O entendimento da identidade correta. Para pensar. Você é mais abençoado do que você acredita. Você já agradeceu hoje pelo banho quente que você tomou? Você já agradeceu porque tem água quente na sua casa? Você já agradeceu, irmão, porque você tem 2 mãos? Parece ser engraçado, né? Mas quebra um dedo da sua mão para você ver. Você já agradeceu porque você não está lutando contra um câncer terminal? Isso quebra toda a arrogância do nosso coração. Nós somos pó. Você pode estar aqui exaltado, se achando, mas nós somos pó. É um inesperado da vida, e a gente já vai: Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, me salva desse. Você já agradeceu pelos seus filhos? Ontem nós viemos para o culto de casais e o Léo saiu correndo ali fora, quase caiu na neve, e na hora eu fiquei irado. O pai fica irado também, amém? Eu disse: meu Deus, esse menino vai cair de cara na neve, o que ele está fazendo? E aí ele não caiu, ele veio e deu uma risadinha para mim, e o Espírito Santo falou para mim assim: não fique irado. Hoje tem uma mãe chorando porque perdeu o filho. Agradeça que ele tem pernas para correr. Meu filho grita muito. Agradeça que ele fala. Tem muita coisa que nós deixamos passar despercebido. Nós somos abençoados. O texto diz: eu fui chamado para ser santo. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Você foi chamado para ser santo. Quem ama Jesus, quem ama a palavra de Deus, não fica dançando na lama. Santo, ser santo não é você ser melhor do que o próximo, é você ser melhor do que o seu eu anterior. Eu tinha essas práticas, eu fazia tal coisas, mas eu estou aqui me lavando nas águas do Evangelho. Esse ano vai ser o ano da libertação de muita gente, eu sinto isso. Eu sinto isso. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que está sempre se lavando. Senhor, em nome de Jesus, eu sou um pecador, eu sei, Pai, mas eu quero deixar essa prática para trás, porque eu sou uma nova criatura. Eu fui chamado para ser santo.
A nossa geração está vivendo um evangelho totalmente fragmentado, de um Deus que Ele é amor, mas Ele também é justiça. E o amor não anula a justiça, mas a justiça também não anula o amor. Ele é justo, Ele ama, e Ele no final dos dias, Ele está procurando uma noiva santa. Pastor, mas eu sou acusado a todo momento na minha mente. Nós já vamos falar sobre isso. A terceira verdade: eu sou perdoado. Você é perdoado. Você é perdoada. Você é perdoado. Você é perdoada. Eu estou falando porque eu sei que tem alguém aqui que precisa entender isso. Você é perdoada. Você é perdoado. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que o acusador nunca vai ser o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele nos leva diante do trono de Deus, e ali nós somos lavados, purificados, justificados. Lá no outro dia, quando nós pecamos novamente, nós voltamos para o reino de Deus. Nós falamos: Senhor, me ajuda, eu não quero mais. Agora, quem acusa é o diabo. Se você já pediu perdão, se você já se arrependeu, e arrependimento é mudança de rota, se você já saiu, toda acusação vem do diabo para bagunçar a sua identidade. Você é perdoado. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe o diabo te acusar de algo que você já se arrependeu, que já é uma página do seu passado. Esposo, esposa, não seja o diabo na vida do teu marido. Esposa, não seja o diabo na vida do teu esposo, que na primeira oportunidade joga na cara aquilo que você diz que perdoou. Cuidado. Vire a página, entre no novo de Deus. Acredite no seu perdão. Quarta realidade: a Bíblia diz que nós temos um propósito, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Você carrega uma missão, você carrega um propósito. Você pode estar aqui e pensar: a minha vida não tem propósito algum. Tem. A Bíblia diz: ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior propósito que nós podemos carregar. Tiago vai dizer que a religião que Deus, que o nosso Pai aceita como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Você tem um propósito: se manter firme até o final. Vamos lá, tem alguém comigo? Quinta verdade: eu tenho um destino. Aleluia. Eu tenho um destino. Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, também chamou; aos que chamou, também justificou; aos que justificou, também glorificou. Aleluia, aleluia. A nossa história não termina aqui. A nossa história não termina aqui. A boa notícia para mim e para você é que se você se despediu de alguém que você tanto amava, no dia que Jesus voltar, nós seremos chamados pelo nome. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, olha o que Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Olha que poderoso isso. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Nós seremos chamados pelo nome, e você vai se encontrar um dia com quem você tanto amou e você viu: não, nós temos um destino, e o nosso destino é Cristo. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. E a sexta e última verdade é que o texto vai dizer que nós somos filhos de Deus. Efésios 1,5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade.